estamos juntos. E eu falei para ele, fora que o tempo fez bem para ele. Bom, ele está aqui, é o Marlon. E o Marlon, de Deus, eu vejo a obra que o Senhor tem feito na vida dele. Ele já tinha conversado comigo há um tempo atrás, então, devido à pandemia, também, toda essa situação, então nós não chegamos. Mas hoje nós estamos aqui para glorificar o Senhor. Estou acompanhado, irmão, da minha esposa, tá bom? E da minha sogra, que já deixou uma saudação aí abençoada. Deixou uma, né, irmão, uma bênção aí nesta noite. Bom, irmãos, eu sou da Igreja Assembleia de Deus Novo Horizonte, pastor Luiz Henrique, tá bom? E fico grato de estar aqui. Comemorando aí mais um ano, é o 10º, né? Eu acredito assim que esse tema aqui é um tema abençoado, irmãos. É um versículo abençoado aí. Nós vamos falar um pouco dele, tá bom? Então, o livro é o segundo livro das Crônicas, ok? Se você puder aí abrir junto comigo. Segundo livro das Crônicas, o capítulo é o 15, tá legal? É o 15 e o versículo é o 7. Amém, meus irmãos? Diz assim, minha versão aqui: mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Vamos repetir aqui. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Pode tomar os vossos assentos? Meus irmãos, gostaria nessa noite também para que possamos entender o porquê desse relato do profeta e por que o profeta Azarias ele vai até o rei de Judá chamado Asa. O rei de Judá chamado Asa, ele é o pai de Josafá, ele é o filho de Abias. E talvez, se você não lembre, Salomão ele teve um bisneto, e é exatamente o Asa que ele vai reinar e durar 41 anos, tá bom? Ele fica durante 41 anos reinando. O seu reinado é caracterizado pela paz. Ele vai obter 35 anos de paz. Quando você começa a ler o capítulo 14, o 15 e o 16, você começa a perceber a história de Asa, e ela é caracterizada exatamente também por um início muito bom, mas um fim trágico. Ele inicia muito bem a obra, mas ele vai ter uma acabativa muito ruim. Porque não é apenas iniciar bem, mas o correto é nós concluirmos bem. Em João 17:24, Jesus disse: eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregastes a realizar. Ou seja, nós temos que concluir também aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para fazer. Você vai perceber durante o capítulo 14 que o rei Asa, ele inicia muito bem. Ele vai retirar todos os altares dos deuses estrangeiros. Ele vai mandar quebrar as estátuas, aquilo que fazia menção aos deuses estrangeiros, aos deuses que não compactua com o povo de Israel. Naquele momento, ele toma uma atitude reta e correta aos olhos do Senhor. É por isso que, neste momento, o seu reinado ele é caracterizado pela paz. Entenda bem, ele vai tomar uma atitude quebrando os altares dos deuses estrangeiros. E ele também diz para o povo e ordena a eles que buscassem ao Senhor e obedecessem a sua lei e o seu mandamento.
Porque não basta somente retirar aquilo que é ruim, mas também temos que fazer o que é bom, o que é correto. Perceba nessa introdução, e eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui. O capítulo 14, ele é marcado por o rei Asa tomar uma atitude correta. Ele retira o que fazia o povo neutralizar naquele momento. Ele retira tudo que impedia a adoração ao Deus de Israel. É uma atitude correta, ele inicia bem. E muitas vezes na caminhada nós iniciamos muito bem. Perceba que Deus, ele não tolera a ideia de que o fim justifica os meios, não. Deus, ele é correto em todos os seus caminhos. É por isso que eu preciso liberar isso para você nesta noite. Você iniciou bem, continue caminhando bem, porque você vai ter um final recompensador na presença dele. O nosso início, ele tem que ser marcado bem, sim, mas nós temos que ter um final muito melhor. Um final onde nós vamos encontrar com o nosso Senhor e nós vamos poder glorificar o seu nome. Entenda, gente, não é só iniciar bem, mas também concluir bem. Feito esta introdução, nós vamos começar a adentrar aqui no texto para que possamos compreender o que está acontecendo. Ele vai retirar tudo que era incorreto naquele momento. E ele vai ordenar ao povo, olha, que busquem ao Senhor e que observem a lei e o mandamento. O povo, ele precisava de instrução naquele momento. Então, o rei Asa, ele faz diferente dos outros reis que ele sucedeu. Ele vai dar instrução ao povo. Preste atenção aqui, que é o capítulo 14 que eu estou falando. E o rei Asa, ele toma algumas atitudes que chamam a minha atenção. Porque ele vai edificar a cidade de Judá. Ele vai edificar com muros, torres. Ele vai colocar ali naquela cidade e cercar ela para que os inimigos não pudessem o atingir. O reinado dele é caracterizado pela paz, presta atenção. Mas neste momento aqui, que ele está reinando, ele vai fazer o seguinte: é um momento de conforto dele. É um momento onde está tudo em paz. Eles estão prosperando. Mas o rei Asa, ele em momento algum ele vai ficar acomodado. Porque no momento de paz, no momento que Deus ele te dá tranquilidade para a sua família, para você, não é somente para você ficar acomodado, não. É o momento em que Deus nos dá a possibilidade também de cercar, de armar a nossa defesa. Porque tem gente que espera o ladrão chegar para colocar fechadura nova na porta. Tem gente que ao invés de preparar a defesa dele agora, antes de um ataque espiritual, não. Ele espera o momento ruim chegar. Perceba o versículo 7. Ele vai edificar a cidade. Ele vai cercar Judá. Ele vai colocar torres. Ele vai colocar, naquele momento ali, ele vai amparar as cidades para que possa ter na frente um futuro melhor. É onde nós temos que começar a entender as coisas. Nós não precisamos esperar um ataque do inimigo. Nós temos que fortalecer antes que ele venha. É o que ele faz no versículo 7. Disse, pois, a Judá: edifiquemos com portas, torres, ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós. Deus dá prosperidade a eles. Deus dá paz, o reinado dele é caracterizado pela paz, mas ele vai edificar a cidade enquanto ele tem paz. Presta atenção nisso aqui que eu vou falar para você. Não espera o pior acontecer, não. Não espera o amanhã chegar, não. Se prepara agora. Se fortalece agora, busca agora, por você e pela sua casa, agora nesse momento. Tem gente que espera o pior vir, tem gente que espera a situação dele piorar para ele poder buscar a Deus. E Asa, ele dá uma instrução e uma lição para as nossas vidas. Busque a Deus agora, edifique agora, coloque ferrolhos e trancas agora, antes que o pior possa chegar na sua vida. O versículo 9 vai dizer que um homem chamado Zerá, ele é um etíope, ele vai se levantar contra o exército de Judá. E ele vai vir muito forte. E diante dessa hoste de inimigos, Asa, ele dá mais uma lição. Eu já vou entrar no capítulo 15. Asa, ele vai clamar ao Senhor. Ele vai orar a Deus. Entenda, gente.
Mesmo que você se sinta impotente diante de qualquer adversidade, diante de qualquer situação difícil, diante de qualquer problemática, levante do inimigo. Asa, ele tem uns soldados inferiores, seu exército é inferior. Embora ele esteja bem organizado, parece que o inimigo ele chega com um exército muito superior ao de Asa, e ele vai se estender contra ele naquele momento. Mas ele tem uma alternativa, uma sugestão. Ele vai clamar ao Senhor, entendendo que nada para o Senhor era impossível. Entenda, gente, diante de uma situação difícil, tem gente que tem tendência de buscar ajuda com o vizinho, com o irmão, com o amigo. Não faça isso. Vá de encontro ao Senhor. É o que o Asa faz. Ele vai buscar a Deus naquele momento. Sabe por quê, Marlon? Porque muitas vezes nós não temos como lutar com a nossa força braçal. A gente sabe, é impotente mesmo diante de algumas situações que chegam até a nossa vida. Mas Asa dá uma alternativa. É o versículo 11. Ele vai clamar ao Senhor. Como é que ele fez? Ele orou ao Deus de Israel. Tem gente que não sabe como reagir diante de dificuldades. E Asa está dando uma alternativa aqui. Busque ao Senhor. A Bíblia diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É uma alternativa que Asa dá, e é uma lição para as nossas vidas. O exército, e naquele momento, como eu já disse, o reinado dele é caracterizado pela paz, está indo tudo muito bem, a prosperidade chega, as coisas estão fluindo, mas o inimigo se levanta. É um etíope chamado Zerá, e ele vem com 1 milhão de soldados e 300 carros contra Asa naquele momento. Ele vai cercar a situação. Mas Asa entendeu, gente, que diante de uma situação difícil, há um Deus que nos ouve. E você pode clamar a Ele a qualquer momento. Por quê? Porque não precisamos mais do sumo sacerdote. A Bíblia diz em Hebreus que podemos entrar com ousadia na sua presença agora. Nós não precisamos, porque o véu foi rasgado de cima a baixo. Agora nós podemos falar com Ele em qualquer lugar. Quer seja no banheiro, no quarto, na sala. Ele nos ouve e Ele nos responde. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas e firmes que não sabes. É Deus dizendo para as nossas vidas nessa noite: olha, eu ainda ouço o teu clamor, Ele ainda ouve o teu chorar, o teu dizer. Proclame a Ele, sabe, gente? Fale com Ele. É um resumo do capítulo 14. Ele começa muito bem, mas vai vir um levante do inimigo. Entenda, gente, sempre que você estiver caminhando, e aí nós não estamos ilesos a isso. A vida, ela não é indolor, não. Nós não passamos ileso por elas. De vez em quando, como foi louvado, algumas tempestades se levantam mesmo. E naquele momento vai vir o inimigo. O inimigo, irmãos, ele é astuto, ele é engenhoso. É por isso que em Efésios 6, o texto diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra cilada, ela significa engenho, astúcia, engano. Ela vai se referir exatamente a um animal selvagem que astuciosamente persegue a sua presa e pula inesperadamente sobre ela. O inimigo, ele vem, e muitas vezes quando nós não estamos esperando. É por isso que é necessário fortalecer e fortificar agora. Porque ele vem de repente, então não vai dar para você firmar uma defesa enquanto você estiver sendo atacado, não. É agora que temos que buscar. Tem gente que enquanto vai tudo dando certo, sabe, é como está acontecendo com ele. Vai para shopping, vai brincar, vai passear, não. O momento é de buscar ao Senhor. Não temos muito tempo, não. A Bíblia diz, em Tiago 4,14, que o que é a nossa vida? Senão como um vapor. Quanto tempo dura o vapor na panela? Ele passa muito rápido. A nossa vida é breve. Por isso que nós devemos remir o tempo. Olha o que diz lá em Efésios: remindo o tempo, não como nécios, mas sim como sábios. O que é remir o tempo? Administrar bem o tempo, guardar bem o tempo,
Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Fazer a vontade dele enquanto temos vida, enquanto temos fôlego de vida. Ele está numa situação confortável, está dando tudo certo. Ele assume o reinado e faz diferente daqueles que ficaram para trás. Ele assume de uma maneira correta. Ele arranca tudo que impedia a adoração ao Deus de Israel. Ele continua tomando a atitude correta, edificando todo o seu reinado e todas as cidades de Judá. Mas acontece um imprevisto. O inimigo se levanta. E quando isso acontecer na sua vida, busca um recurso, que é o Senhor. O capítulo 14, ele é marcado exatamente por isso, tá bom? Eu vou iniciar o capítulo 15, porque Deus dá uma vitória para ele. Mas diante de uma vitória, nós temos que tomar cuidado com algumas coisas que acontecem. As pessoas recebem vitória e o mar ele se acalma. A tempestade ela se acalma. Aquilo que estava muito ruim num dado momento da nossa vida, parece que agora as coisas estão fluindo. E aí nós temos que tomar cuidado. Por isso que Deus ele vai levantar um homem chamado Azarias. É um profeta. Ele vai chegar até a Asa naquele momento e vai falar algumas coisas para ele. Por quê? Porque o Espírito de Deus veio sobre Azarias naquele momento. E ele vai falar algo para Asa. Olha o que ele diz para Asa. Presta atenção aqui, ó. Asa e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, e ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Presta atenção. Deus dá uma vitória para Asa. Ele vai ferir os etíopes. Porque quem ganha a nossa batalha é o Senhor. Entenda isso. A capacitação, o talento, o dom, a graça vem dele. Não é do homem. Ele vai dar a vitória para Asa. Ele feriu os etíopes. Porque Asa recorreu ao certo, ao correto. Presta atenção nessa noite, nessa lição aqui. Recorra sempre ao correto. Não. Esqueça os demais. Às vezes estamos olhando a aglomeração. Às vezes estamos olhando a multidão. É muita gente que está ao nosso redor. E ficamos, muitas vezes envolvidos em vozes. Não. Escute somente a voz do Espírito que fala com você essa noite. Ele naquele momento, ele recebe uma vitória. E essa vitória não foi de Asa, mas foi de Deus Todo-Poderoso. É Deus falando pra gente. Sempre que você obter algo, algum ganho, alguma vantagem, não é por sua capacidade, não. Foi o próprio Deus que deu para você. Acredite nisso, irmãos. Olha o que acontece. Ele vai dizer, olha, o nosso Deus, o Senhor, estará convosco enquanto vós estáis com Ele. No capítulo 15, eu vou entrar nesse capítulo, no versículo 7 aqui, mas o capítulo 15, ele inicia exatamente assim. O profeta é levantado para falar com Asa. E naquele momento ele vai dizer, olha só, o Senhor só estará convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o acharás. Mas também se você não quiser, Ele também vai se apartar. A Bíblia diz em Tiago 4, olha, chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Claro, há uma lição aqui também. Deus deu uma vitória para ele, mas também deu um alerta. Sabe qual é o alerta? Olha, tome cuidado. Por quê? Porque diante de uma vitória o comodismo vem. Sabe aquela restauração que Deus faz na nossa família, irmãos? Ele vai mudando todo mundo. Ele só precisa de um. Ele levanta um como coluna. E diante disso ele vai restaurando todo mundo. A sua mãe, o seu pai, os seus filhos. Ele vai restaurando aqueles que estão próximos. Porque as pessoas estão vendo um referencial e um testemunho. É disso que eu estou falando. Deus te deu uma vitória muito grande. As coisas estão acontecendo. Então não esmolece agora não. Você precisa de um estímulo. E eu vim falar isso para você nesta noite. Deus está trazendo ao seu coração algo novo. Ele está arrancando aquilo que outrora fez você sofrer, entristecer, ficar esmolecido na fé. E Deus está te dando um refrigério. Deus está trazendo uma ação ao seu coração para fazer você avançar e progredir na caminhada dele. É isso que ele está dizendo aqui, olha. Não esmolece agora. Porque temos assim, irmãos. Quando vai tudo bem, a tendência é a gente se afastar de Deus. E num dado momento, quando a tempestade se levanta, nós queremos ir junto a Ele. É por isso que o profeta se levantou. Entenda, gente.
queira sempre andar junto de gente que fala a verdade para você. Aleluia. Tem gente que procura amizade, sabe por quê? Porque a amizade o agrada. Leva ela, sabe, leva ela para próximo de bagunça. Não faça isso. Deus está falando para você, ande próximo de gente que tem o Espírito de Deus. Porque o Asa chegou e logo o profeta deu boas-vindas para ele. O profeta não apartou ele não, o profeta deu boas-vindas a ele naquele momento. Na verdade, o Asa deu boas-vindas a ele. Então entenda uma coisa que eu vou falar para você. Ande próximo de gente que te aproxime de Deus. Queira estar perto de pessoas que te coloquem próximo do Senhor. Porque as pessoas vão falar algo certo para você. Quer seja algo de que não vai te agradar muito, mas quer seja algo bom para a sua vida. Queridos, eu aprendi isso na caminhada. Sabe por quê? Tem muita gente para te atrasar, para te colocar para baixo. Palavras ruins vêm de encontro à sua vida. É por isso que você tem que ficar ligado, sabe, no trono do Altíssimo. Temos um alvo, temos, sabe, o autor e consumador da nossa fé. Entenda uma coisa, gente. Fique próximo de gente que te aproxime dele. Sabe por quê? Nos dias maus, irmãos, todos se afastam. Você fica sozinho. Verdade. Nos dias ruins, se você não estiver alguém que realmente entenda, sabe, o propósito de Deus na sua vida, a pessoa simplesmente, querido, vai desfalecer na fé. Eu aprendi assim. Eu comecei a andar com gente que me aproximasse dele. E aí teve pessoas que vieram falar para mim, olha, não faça desse jeito. E eu comecei a entender. Irmãos, eu vou falar algo para você aqui. Eu fiquei 5 anos esperando no Senhor, irmão, 5 anos e meio. Deus me honrou. Está ali a minha esposa. Mas para isso você tem que andar próximo de gente que te abençoe com palavras onde Ele vai te colocar mais próximo do reino de Deus. Não de pessoas que te afastam. Azarias é um profeta, irmãos. E ele vai falar a verdade para ele. Se o buscardes, o acharás. Mas se deixardes, ele também vai te deixar. Irmãos, é só um resumo aqui do capítulo 15, tá bom? E eu já vou entrar aqui onde é o mais interessante aqui, ó, que é o nosso tema de hoje. Então, queridos, fique vigilante. Tenha cuidado com quem você ama. E o nosso Deus vai te abençoar, tá bom? Quem está entendendo até aqui, dá um glória a Deus. Eu sou assim mesmo, tá, irmãos? Eu vou devagarzinho, a gente vai falando e o Senhor vai trabalhando na nossa vida aqui, tá bom? Então, o capítulo 15, ele é marcado exatamente os primeiros versículos, onde um profeta vai falar para ele. O profeta está cheio do Espírito de Deus. E gente que está cheio do Espírito de Deus fala a verdade mesmo. Aleluia! Irmãos. Porque eu aprendi que a verdade é nada do que está oculto. Tá bom? É por isso que de vez em quando você vê o pastor falando algumas coisas aqui de cima, irmão. Às vezes, sabe? E eu aprendi que Deus, ele corrige aquele quem ele ama. Mas de vez em quando você vai ver algumas palavras aqui que não vai te agradar muito. Por quê, irmãos? Porque o nosso eu, ele fala muito alto. A nossa vontade ela é muito grande de fazer a vontade carnal, sabe? Mas aí o nosso Deus ele está aqui para alertar mesmo. E aí ele fala para você mesmo, assim, o buscareis, o achareis. Até porque se buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Tá bom? E aí vamos aqui para o versículo 7. Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Ele vai ser alertado, e aqui eu queria separar 3 coisas nesta noite. Irmãos, o profeta Azarias, que vai falar essas palavras para ele, é muito importante nós atentarmos a isso, porque a primeira dela, ele vai dizer o seguinte, olha, mas esforçai-vos, é a primeira dela. Esforçar, irmãos, é simplesmente nós não deixarmos cair aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. É claro que quando você inicia algo, irmãos, e você inicia algo debaixo da vontade soberana de Deus, você vai precisar se esforçar, porque muitas vezes o inimigo, como eu já disse, ele vai se levantar contra a sua vida. Muitas vezes, algumas pessoas vão ser usadas para ele, para te desmotivar na caminhada. Então ele está dizendo aqui, esforçai-vos. Entenda bem, em Lucas, o texto vai dizer assim, ó, ninguém
que põe a mão no arado e olha para trás, ele vai ser digno de alcançar o reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás. Então nós entendemos que nós temos um objetivo fixo, que é caminhar para frente. Se esforçar, irmãos, mediante algumas situações difíceis, vai requerer que você tire forças da onde não tem. Então Deus está me trazendo aqui nessa noite para falar para você: esforça-se, sim, diante daquilo que Deus colocou na sua mão. Irmão, não deixa desfalecer a sua fé, porque eu falo para você com toda a convicção, no decorrer da caminhada, irmãos, vem momentos difíceis, momentos ruins, nós ficamos tristes, cabisbaixos, as coisas parecem não fluir, a porta que queremos parece que não abre nunca, as coisas estão, sabe, parece que amarradas, e Deus está falando para a gente: esforça, tem de bom ânimo, esforça sim. Sabe por quê, gente? O reino de Deus, ele é tomado à força. Às vezes nós não entendemos que precisamos mesmo ter esse, sabe, dar o sangue mesmo. Olha, eu estava falando, olha, tem gente que fala assim: você precisa pagar preço. Você precisa pagar preço. Mas o maior preço, ele já foi pago na cruz do Calvário. Você precisa buscar, mas esforçai-vos. Esforçar é o quê, irmãos? Continuar, ir para cima, ficar firme. Mas eu sei que, sabe, tem gente que se levanta na nossa casa, tem gente que se levanta no nosso trabalho. Aí você continua em oração, orando, clamando, pedindo a Deus, pedindo auxílio. Entenda uma coisa: se Deus prometeu algo aqui, Ele vai fazer aqui, tá bom? Tem gente que, não, agora eu estou fraco na fé, então eu vou sair porque lá fora tem coisa melhor. Não faça isso. O que Deus te prometeu aqui, Ele vai fazer aqui. A Bíblia diz assim, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente, elas não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser manifesta. Entenda, gente, embora passamos por dificuldades, aflições, angústias, as pessoas nos magoam mesmo, temos uma vitória lá na frente. Ela é superior a tudo que você possa imaginar. Se Deus prometeu algo, fique esperando nele aqui. Você não precisa sair para outro lugar. Eu fico vendo alguns crentes, irmãos, e eles partem para tudo quanto é canto, estão desequilibrados, mas a promessa é uma só. E o homem de Deus que falou com você algo, foi usado por Deus, e muitas vezes nós temos que também ter esse entendimento, discernimento, para entender o que Deus fala com as nossas vidas. Irmãos, muitas vezes ele está sendo usado por Deus para falar para você: olha, espera mais um pouco, aguarda nele, e o mais ele fará na sua vida. Esforce, é o primeiro. E não desfaleçam as vossas mãos. No capítulo 14 de Êxodo, irmãos, entenda bem que eu já vou entrar aqui no que eu quero falar. No capítulo 14 de Êxodo, se Moisés, irmãos, desfalecesse naquele momento com o cajado, será que o povo atravessaria o mar, irmãos? Se Josué, irmãos, naquela noite, numa batalha contra os amalequitas, se ele desfalecesse a mão, será que ele teria vencido, irmãos? Então nós temos que ter um entendimento em algumas coisas. Desfalecer a mão é o quê? É simplesmente desistir daquilo que Deus colocou na nossa vida. Desfalecer as mãos é simplesmente deixar de lado aquilo que o Senhor nos confiou num dado momento da nossa vida. Então eu venho falar para você aqui: não desfaleça. Acredite que Deus tem algo para a sua vida. Olha o que diz em 1 Timóteo capítulo 4: combati o bom combate. Aleluia, aleluia, meu rei. Glória a Deus. Como é que você combate o bom combate? Permanecendo, irmãos. Permanecendo nele. É Deus dizendo para você: não desfaleçam as suas mãos, continua. Sabe por quê, irmãos? Iniciar bem é muito bom, mas nós devemos concluir bem. É por isso que devemos considerar o que está escrito em Apocalipse, gente. Lembra de onde caíste, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Nós precisamos voltar à prática das primeiras obras, irmãos.
Não deixe desfalecer as obras das vossas mãos. Há uma recompensa. Há uma recompensa, não somente, sabe, irmãos, quando a gente fala de céu, quando a gente fala de salvação, mas há uma recompensa aqui na terra, gente. Deus quer trazer algo para as nossas vidas. Há uma recompensa na obra que você faz para Ele. É por isso que tem gente que pensa, não, qual é o maior recurso para me se tornar vitorioso? Obediente àquilo que Ele tem para a sua vida. Obediente àquilo que Ele colocou na sua mão. Há uma recompensa, claro que há, gente. Deus, Ele não desampara o justo. É por isso que nós devemos fazer como Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a porta, e orando ao teu Pai que está em oculto, e Ele que vê o que está em oculto te recompensará. Gente, há uma recompensa. E essa recompensa, ela não vem do homem, ela vem de Deus, ela vem do céu. Deus vai trazer algo para você diferente, entenda? Por isso você não pode desfalecer agora. Espera, fica mais um pouco. Aguarda mais um tempo com Ele. E Ele vai trazer algo para a sua vida, gente. Às vezes, nós ficamos pensando, por que está demorando? Eu tenho me esforçado na fé. Eu me esforço na obra dele, eu faço conforme ele me ordenou, mas há um tempo de amadurecimento. É difícil da gente entender esse tempo. É um tempo, sabe, irmãos, que parece que ele entra no nosso interior, irmãos, e as lágrimas que percorrem, elas já não são mais aquelas por fora, são por dentro. É Deus tratando com a gente. É por isso que não chegou aquilo que Ele já falou que vai trazer para a sua vida. Há uma recompensa sim. E a nossa maior recompensa, é claro, é estar com o Senhor, sabe, irmãos? Mas Ele faz um mover aqui nessa terra, trazendo algo que outrora você não tinha, para simplesmente trazer alegria ao seu coração. Então não chores, espera nele, aguarda mais um pouco, que Ele vai trazer algo para você. Eu entendo, gente, que na obra de Deus há momentos ruins também. Nós não vivemos somente de momentos bons, não. Há muitos momentos bons, mas há alguns ruins. E nós vamos ter que aprender a amadurecer na caminhada com Ele. Espera nele. Há uma recompensa. E quem traz essa recompensa? Não é o homem, mas é o nosso Senhor, gente. Entenda, se você orou, se você pediu, se você está, sabe, convicto de que o Senhor vai fazer, aguarde mais um pouco nele. Porque aí se cumpre, olha, mas sede forte e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. O profeta está alertando ele mais uma vez, gente, dizendo para ele, olha, se você permanecer, ficar firme, haverá uma recompensa. Irmãos, entenda, Jesus, ele paga bem, irmãos. Ele não deixa ninguém desamparado. Às vezes as pessoas pensam, eu não vim aqui pregar prosperidade não, irmãos, longe disso. Mas as pessoas pensam, o Senhor me desamparou, Ele me esqueceu no meio dessa tempestade. Não, irmãos, Ele está a todo momento com você. Ele disse que não vos deixaria órfãos. Não, nós não estamos órfãos. Nós temos um Deus que cuida e zela pela nossa vida. A história de Asa você conhece, irmãos, e ela não vai ter um final muito bom. Pelo contrário, ele vai fazer uma aliança errada com Ben-Hadad. Porque vai se levantar um rei chamado Baasa, é o capítulo 16. Ele teve 35 anos de paz. Mas parece que no 36º ano, ele vai fazer uma aliança errada. Entenda, gente. O rei Baasa vai se levantar. E ele vai fazer uma aliança com Ben-Hadad. Da Síria. Está errado, irmãos. Deus vai levantar um profeta chamado Hanani, que vai exortar ele naquele momento. Presta atenção, no decorrer da caminhada você vai receber propostas. Você vai receber, sabe, irmãos, muitas vezes vem propostas contra a nossa vida e nós temos que estar atentos. Está tudo indo muito bem. Deus deu vitória, levantou o profeta, mas agora, irmãos, vai vir uma proposta contra ele. Por quê? Porque o inimigo chegou até a vida dele mais uma vez. Já percebeu que ele não para, irmãos?
Ele vem uma vez e daqui a pouco ele vem outra. A Bíblia diz no Salmo 34:19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Muitas, mas Ele não te isenta de passar por elas. Você tem uma hoje, outra amanhã, e daqui a pouco se levanta outra contra nossas vidas, e outra. Mas o Senhor, irmãos, Ele não nos desampara em momento algum. Entenda isso. Deus está com você lá na sua casa. Deus está com você no seu curso, no seu trabalho. Deus está com você nessa situação ruim que você está passando pelo seu filho. Deus está em todos os momentos com você. Ele não te desamparou. Acredite nisso. Havia uma mulher há 12 anos padecendo do fluxo de sangue, e ela vai recorrer exatamente ao nosso Senhor. Ela vai tocar na orla de Jesus, ou seja, na dependência dele. É uma mulher impura. Ela não podia tocar cerimonialmente segundo a lei, mas o efeito vai ser oposto. Ela toca no Senhor e ela sai curada. Havia um homem com a mão mirrada, irmãos, e aquele homem vai estender a mão e ele vai ficar sarado. Entenda, gente, o nosso Senhor é o Senhor da cura, é o Senhor da libertação, é o Senhor que faz milagres a todo momento em nossas vidas. Então não desfaleçam as obras das vossas mãos. Se Ele te deu algo para a sua vida, conclua isso com êxito, e Ele vai ser contigo sempre. É o início bom, mas também vamos ter um final muito bom. Combati o bom combate. Ele termina a carreira dele. Ele guarda a fé. Sabe por quê, gente? Nós temos que completar aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. É Deus falando para você essa noite. Saia daqui com estímulo, ânimo, vigor, para que você possa concluir aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. E Ele vai te dar a vitória. A vitória não vem do homem, não. Tem gente enganada. A vitória vem do Senhor. E se Ele te prometeu essa noite, acredite. Fique firme. Venha para os cultos mesmo. Continue em consagração, continue em jejum, continue em oração, e o nosso Senhor vai fazer muito mais pela sua vida. Sabe por quê? Se eu me esforçar e se eu não desfalecer aquilo que o Senhor coloca na minha mão, eu vou avançar no reino dele. Sabe o que aconteceu, irmãos, com Asa? Eu vou contar aqui. Ele vai rejeitar a ajuda de Deus. Ele vai encarcerar o profeta. Olha o que o camarada faz. Sabe por quê? Naquele momento ali ele já está totalmente desorientado, irmãos. O inimigo se levantou contra ele, mas ele foi fazer aliança errada. Presta atenção. Não faça aliança errada, gente. Verdade. Faça a aliança correta. Meu Deus. Qual é a aliança? A melhor aliança que eu posso fazer com o Senhor. Você está sozinho, eu sei. Você já falou, Deus, eu estou sozinho. Não, você não está sozinho. O Deus ouve a sua oração. O Deus que você clama lá. Nós somos templo do Deus vivente. Ele habita dentro de nós. Entenda, o Espírito Santo está com você a todo momento. Sabe o que acontece, gente? Não podemos nos enganar, não. Vai haver propostas, sim. Mas você vai ficar firme no Deus de Israel. E o final dele é trágico. Vai acontecer uma doença nos pés dele, você conhece. E naquele momento ali, ele não buscou o Senhor. Simplesmente ele foi buscar a orientação dos médicos. Irmão, ninguém está tirando aqui e tentando colocar o profissional para baixo, não. Mas ele deveria buscar ao Senhor e não aos médicos. Queridos, busque ao Senhor. Aleluia. Os dias são maus. Busque pela sua casa, pela sua família. Não desista em momento algum. Eu vim lá de Nilópolis, irmão, para falar para você aqui nessa noite. Não desista daquilo que Ele colocou na sua mão. Não desista do seu pastor. Ajude ele. Ele precisa de você, irmão. Ajude os pastores, ajude quem está aqui. Porque as pessoas que estão aqui sofrem pelo Evangelho. Eles pagam mesmo, sabe, irmãos? É muita labuta. Tem dias que eu imagino, o pastor, para chegar aqui, irmãos, o cansaço é tão grande da batalha espiritual, porque há uma investida muito grande contra aqueles que regem a igreja do Senhor. Então, irmãos, você precisa ajudar o seu líder. Você precisa ajudar aqueles que estão aqui de frente. Não desista da sua igreja, tá bom? Esforça-te. Exatamente isso, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem recompensa, e tem mesmo. Deus vai fazer o melhor para você. Se você recebe essa palavra nessa noite, já deu meu horário, aplauda mesmo.
Agradecimento aí pelo alimento que foi derramado aqui, né? Eu acho que você vai perder essa cesta. O sorriso dela lá. Agradecimento aí a palavra que trouxe aí. Deus abençoe você e sua família. Fique abundantemente, tá bom? Obrigado. Agradeço a cada um que aqui compareceu, os visitantes, os membros da casa. Tá? Estou muito feliz por cada um aqui. Tá? Me elogiaram aí, eu vi o grito aí. Sai na foto, sai bem na foto. Foi. Eu escutei. Tá.